subindo assim, eu falei, olha o Espírito Santo se movendo. Aleluia. Você está bem? Amém. Deixa eu ver. Se depender da tua expectativa, a manifestação de Deus nesse lugar, hã? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer que eu amo vocês. Amém? Eu quero já pegar um pedacinho, né, antes de falar daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero honrar a vida de vocês, eu quero agradecer. Né? Nós tivemos um grande evento na sexta-feira. Na última sexta-feira, a risadinha... Sexta-feira eu aniversariei. Amém? Fiz 39 aninhos, comecei a pastorear essa igreja com 28. Não tinha barba branca, não tinha cabelo branco. Eis aqui o motivo de todo esse branco em mim. Amém? Eu me lembro quando eu conversei com o pastor Sérgio de Jundiaí, e eu encontrei com ele depois de algum tempo, o cabelo dele todo grisalho. Eu disse, lindão, o que é isso aqui? Ele falou, é um shampoo que eu estou usando. Eu falei, sério? Mas o shampoo que te deixa grisalho é a igreja de Jundiaí. E pouco tempo pastoreando, ou algum tempo pastoreando, eu também tenho usado esse shampoo. Mas, queridos, brincadeira à parte, eu quero agradecer. Muitas e muitas mensagens via direct, WhatsApp, postagens, abraço, oferta, presente. Recebi bolo, recebi desenho de crianças. Nossa, que coisa linda. Assim, eu fico constrangido com tanto amor e com tanta generosidade por parte de vocês. Eu sei que até que você entrasse nessa igreja, você não me conhecia. Já parou para pensar sobre isso? Talvez a gente tenha se cruzado em algum comércio, em algum lugar, e a gente não se conhecia. Mas o Senhor nos faz conosco essa conexão mesmo. Amém? Amém? Eu ia ousar dizer que hoje você me ama e eu te amo. Amém? Mas a expressão de vocês mesmo me deixou encabulado, como diz o outro. E eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu estava pensando a respeito disso. A palavra de Deus, eu sei que vocês fazem isso por... Tá vendo o toquezinho do celular? Amém, amém. É legal que todo mundo que está em volta olhou para a pessoa que tocou não olhou para ninguém. Ela ficou assim... É quase aquela brincadeira que se foi você, sua mão tá amarela, sabe? É só a pessoa dizendo, tô com a mão amarela. Mas eu quero de verdade, eu sei que a palavra, ela diz, né, que aquele que os instrui na palavra, que ele seja participante de todos os bens que vocês estão vivendo. E eu sei que essa honra existe por parte de Deus, recompensa. Eu sei que vocês fazem isso por amor e honra a minha vida mesmo, até por conta desses testemunhos, né? Eu sei que você tem gratidão por onde Deus te levou e entende que de alguma forma a gente é participante disso, mas assim, eu quero que você entenda, talvez eu não consiga dar a você o retorno ou a gratidão, né, que eu tenho no meu coração, mas entenda, existe por parte do Senhor recompensa para a tua vida também. Amém? Afinal de contas, você está fazendo algo que é bíblico, e é o Senhor quem galardoa aqueles que obedecem. Amém? Então, muito obrigado mesmo. Glória a Deus. E aí, agora que eu já fiz os agradecimentos, eu queria que você abraçasse alguém. Você pode ficar de pé? Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Sai do seu lugar. Diga a essa pessoa quão feliz você é por ter ela aqui com você. Aleluia, aleluia. Aleluia. Se você já abraçou algumas pessoas, pode ir se sentando. Para você que nos visita e não entende o porquê da gente abraçar assim, algumas pessoas, inclusive, falaram sobre isso nas postagens, sobre eu ser um pastor abracento, e eu sou mesmo, mas eu costumo dizer que se eu molhasse você com toda essa água que eu tenho aqui, e você molhado fosse abraçar alguém, você ia molhar essa pessoa também ficaria molhada.
E eu creio, e a palavra diz que eu e você carregamos dentro de nós a presença de Deus. Amém? Então o seu toque em alguém não é um simples toque. Eu creio que a vida de Deus pode ser transmitida a alguém. Consolo, a resposta. Você já parou para pensar se de repente alguém que você abraçou entrou neste lugar precisando desse abraço? Não é maravilhoso pensar que você foi usado por Deus agora mesmo? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra que veio do Senhor ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ler esse versículo e nós vamos orar. Diz assim, João capítulo 15, verso número 8 diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vou ler novamente. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Repete comigo, muito fruto. E assim serão meus discípulos. Feche os seus olhos. Papai, nós te damos graças. Eu não estou aqui palestrando, eu não estou aqui para divertir pessoas. Eu estou para falar da tua palavra, que é carregada de poder, que é viva, que é eficaz. Pai, eu declaro em nome de Jesus que ela caia no bom solo dos nossos corações e ela frutifique. Eu não estou, Pai, diante de um povo que não te ama. Pelo contrário, eis aqui diante de mim, do Senhor, um povo que te ama, que te teme. E deseja avançar, deseja crescer, deseja ser cada vez mais semelhante ao Senhor. Obrigado, porque a tua palavra nos assegura acerca da tua unção que despedaça todo jugo, e eu creio nela se manifestando em nosso meio. Eu creio que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós seremos assistidos pela tua palavra, edificados por ela, exortados por ela, animados por ela, consolados pela tua palavra, em nome de Jesus. Embora eu creia, Pai, que eu esteja pregando uma mesma palavra a todas as pessoas aqui, o teu Espírito de maneira individual ministra a cada um dos corações. E eu creio, Pai, eu creio na manifestação, na confirmação, eu creio no teu Espírito de maneira poderosa, suave, doce, convencendo e ministrando a cada um dos corações. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Queridos, essa palavra veio ao meu coração e curiosamente, eu estava falando isso para minha esposa, eu estou achando um tanto quanto divertida a maneira como Deus tem falado algumas coisas a mim, mas eu ministrei sobre isso, ou algo parecido sobre isso, há um ano atrás. Janeiro de 2024 eu estava falando sobre isso. Amém? Amém. Pastor, por que você está querendo dizer isso? Eu não sei, acabei falando, né? Mas assim, eu achei curioso porque eu estava orando ao Senhor e veio essa nota no meu coração. Hoje pela manhã eu até achei que eu fosse falar a respeito de algo que Deus disse para mim hoje pela manhã, mostrei para Camila. Vamos amadurecer um pouco mais essa ideia, vamos ver quanto que Deus vai querer compartilhar acerca do que Ele me falou. Mas assim, Deus é maravilhoso, né? Porque tudo que eu precisava de uma palavra, Ele me deu uma palavra de manhã e eu digo, ok, Senhor, Ele disse, mas não é essa. Eu digo, ok, Senhor, vamos lá até entender aquilo que o Senhor deseja falar comigo. Querido, e eu preciso que você entenda essa noite, você está apto, qualificado a dar fruto. Amém? E eu estou aqui, eu sei que nós poderíamos ter ido embora depois de você ouvir o testemunho da Sheila, por exemplo. Eu sei que de alguma forma você foi ministrado por aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Isso é maravilhoso porque quem foi glorificado com tudo que aconteceu na vida dela? Deus. Porque ela falou de uma escola, mas a escola não está falando coisas aleatórias, coisas de homens. A escola prega a palavra. Então, quando a tua vida frutifica, quando você dá fruto, quando você avança e cresce nele, Deus é glorificado. Amém. Eu quero ler o capítulo 15. Abre comigo, por favor, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso número 1. João, capítulo 15, verso de número 1. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Ok, vamos lá. João 15. João capítulo 15, verso número 1 diz, eu sou. Isso aqui é Jesus falando, querido. Amém?
Jesus está falando, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Que texto poderoso, querido, nós acabamos de ler. Jesus, no capítulo 14, ele fala a respeito de ir embora, ele começa a anunciar os discípulos e falar a respeito de fazer morada, e ele começa a anunciar e falar algumas coisas a respeito de como as coisas se caminhariam dali para frente. Amém? E Jesus começa a falar essas coisas para os discípulos. Foi para os discípulos que ele falou a respeito disso. E ele começa dizendo: eu sou a videira. E ele começa a parafrasear, queridos, você vai ter muitos versículos, nós talvez vamos falar de alguns outros. As coisas que Jesus dizia, os ensinamentos que ele dizia, fazia total sentido, porque era o que as pessoas faziam na época. Talvez se você conversar com algumas pessoas hoje a respeito de colheita, de fruto, de videira, de estar enxertado, as pessoas não vão entender nada, porque elas não têm ligação nenhuma com o agronegócio, né? Com o agro. Está comigo? Mas Jesus estava ensinando para pessoas que tinham total noção do que era falado. O apóstolo Paulo, quando escreve, ele escreve falando de soldado, ele fala de atleta. Jesus ensina as parábolas a respeito do homem que saiu a semear, falando a respeito do reino. Ele fala da criança, quando a criança se aproxima. Então, tudo que Jesus vai ensinando tinha a ver com o contexto que eles estavam fazendo. Então, é preciso analisar o contexto. Talvez você não tenha nunca enxertado um galho numa árvore. Nós temos lá em casa um pequeno jardim na frente, e esses dias eu não me lembro quem foi nos visitar e falou a respeito. Nós temos enxertado em uma das árvores, nós temos orquídeas, né, meu amor? Amém. Orquídeas. Então tem lá uma árvore, e aí nós pedimos para o jardineiro colocar. Então ele feriu a árvore, ele colocou as orquídeas, e sempre as orquídeas estão nascendo. Fica bem bonitinho. Então, assim, porque talvez nós temos acesso ao jardim, nós entendemos algumas coisas, mas Jesus fez de um jeito e ensinou algo, querido, que ainda que você não tenha nunca pisado numa grama, você consegue entender o que Jesus está dizendo aqui. Amém? E ele está falando de maneira muito clara que o fato ou o motivo de eu e você podermos, conseguirmos dar fruto, é porque nós estamos nele. E ele dá o exemplo, você vê que ora ele fala da prática da coisa, e ora ele fala dele, porque ele diz, nenhum ramo por si só frutifica. Ele diz, você não vai, eu tentei ainda, tem um pezinho de limão lá, eu ia cortar um galinho de limão e trazer um limãozinho para você ver, mas eu fiquei com dó, não vou tirar o limão, não estava no tempo ainda. Mas você podia entender, nenhum galho, você não vai ver nenhum galho frutificando. Um galho só frutifica se ele está ligado à árvore. E o texto está dizendo, Jesus deixa muito claro, se você está conectado a mim, você vai frutificar. Eu não sei se você já prestou atenção a respeito do slogan aqui dessa igreja. Criar raízes, crescer e frutificar. Pastor, você está querendo dizer que a igreja aqui é maior do que Deus, é maior do que Jesus está nos ensinando? De forma alguma, querido. Mas nós entendemos que a igreja foi o Senhor quem criou. Talvez não as placas, as denominações, mas esse ajuntamento dos santos, dos justos, foi ideia de Deus.
E eu e você precisamos compreender, é necessário estar em uma igreja local, é necessário pertencer a uma família, família de Deus, porque a Bíblia diz que é nesse lugar que existe crescimento, aperfeiçoamento dos santos, é nesse lugar que acontece. Amém? E não tem como, querido, quando você está enxertado, quando você cria raízes, você começa a frutificar. Eu não sei se você já viu, mas existem muitos vídeos de pessoas que ensinam a ter coisas frutíferas em casa. Se você mora em um apartamento, você pode plantar o tomate e aí nasce um pequeno pé de tomatinho e cerejas. Já viu? Está comigo? Talvez nós temos a imagem de um grande pomar, como foi falado pela Camila aqui. Então, um grande pomar com muitas frutas, com variedade de frutas, e isso é maravilhoso, mas você precisa entender que se você entregou a sua vida a Jesus, você já pode frutificar. Talvez você ainda não é uma árvore frondosa, com muitos frutos, mas você já é aquela arvorezinha pequenininha, no vasinho, que está frutificando. A grande questão é que todo fruto vai glorificar o Senhor. Agora é maravilhoso pensar porque a Bíblia diz que não se trata simplesmente de você dar muito fruto. Ou melhor, fruto. Ele diz que você é podado para que você dê muito fruto. Existe no Senhor uma expectativa, querido, preste atenção. Quando Deus cria Adão lá no início, Ele dá uma missão para Adão. E existia em Adão a capacidade de frutificar, de multiplicar, de dominar. Existia em Adão essa capacidade. Está comigo? Eu sei que nós estamos falando, talvez, dali do início, da frutificação, da proliferação, do aumento de pessoas, mas existia nele a capacidade. Eu e você hoje estamos enxertados nele, e porque estamos nele, temos a capacidade de frutificar. Amém? Deixa eu ler outros textos para você, por favor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,18 que você foi reconciliado em Cristo Jesus. Amém? Você tem conexão com Ele. Você está nele. Quem esteve aqui hoje de manhã? Glória a Deus, glória a Deus. Indique depois a ministração. Foi um trecho de uma das aulas do Rema. Indique depois para outras pessoas. Tenho certeza que elas serão edificadas. Amém? Deixa eu ler para você. Cadê? Deixa eu achar aqui. Salmo 92, versículo 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A Bíblia fala a respeito daquele que confia no Senhor, é como árvore plantada junto a ribeiros de água, e fala a respeito da frutificação. Querido, todas as vezes que a palavra diz sobre a relação que existe entre nós e Deus, vai falar que dessa relação nasce frutos. Não tem como você se relacionar com Deus e não existir bons frutos ou muitos frutos através da sua vida. 2 amém, 3 amém, um balançar de cabeça. Não sou eu que estou dizendo isso não. Mas eu quero que você pare e pense mesmo. Porque foi como ela usou o meu exemplo, e eu vou repetir o que foi falado por ela. Vir à igreja, estar aqui hoje à noite, não garante a você que você tem dado muito fruto. Não é porque você está aqui. Eu quero depois, abre comigo por favor em Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso de número 3 diz assim: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto ao vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também vos relatou do vosso amor no Espírito. Preste atenção, o apóstolo Paulo está escrevendo isso, e ele fala a respeito de como a palavra estava frutificando e crescendo entre o povo. E ele está elogiando isso. Ele está exaltando isso.
Ele diz de maneira muito clara: eu estou feliz, é evidente, é muito claro ver a maneira como a palavra está frutificando e crescendo em vosso meio. Só que ele diz algo interessante. Ele diz: isso é possível identificar desde o dia em que vocês ouviram e compreenderam e entenderam a palavra, a graça ministrada. Querido, eu e você não entenda uma coisa. Nós estamos enxertados na videira. Mas não é simplesmente estar lá que vai fazer com que você frutifique. E aí eu volto a dizer, não é simplesmente vir nos cultos. Não é simplesmente estar aqui. Não é simplesmente cantar. Vamos para um outro texto? Eu pedi para o Senhor para a gente linkar isso. Mateus capítulo 13. Eu vou ler primeiro do 3 ao 9. Diz assim: de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando sobre isso, querido. Jesus está falando sobre isso, e ele fala a respeito de um semeador. Ele de novo fala de uma parábola, e ele fala a respeito de um semeador, e ele compara a palavra de Deus, aquilo que era falado por ele, como um homem que saiu a semear. E ele fala de 4 tipos de solo. Vocês estão comigo? Amém. Então ele diz que o semeador saiu a semear, e ele jogou a primeira semente. Ele jogou à beira do caminho, ele jogou outra no solo rochoso, outra entre os espinhos e outra caiu em terra boa. Só que preste atenção, ele exemplificou cada uma das coisas. Querido, não quis dizer, preste atenção, porque não é que não existia a capacidade de não frutificar naquelas terras. Eu não sei se você já viu uma imagem de uma planta que nasce no meio do asfalto. Esses dias eu vi uma árvore que cresceu dentro de um poste de ferro. E ela cresceu lá dentro de um poste de placa. Está comigo? A grande questão é que existe a capacidade de frutificar, de crescer. Mas nesse caso, não foi se atentado ao cuidado da semente da palavra. Porque no verso de número 18 ele diz: atentai-vos, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Preste atenção. Não foi isso que o apóstolo Paulo elogiou lá para os Colossenses? Ele diz: é possível ver o crescimento e o fruto da palavra. E isso acontece porque vocês ouviram e compreenderam, entenderam a palavra. E aqui ele está falando, Jesus está falando justamente sobre isso. Ele diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ele continua: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Põe para mim, por favor. Está lá? Pronto, olha lá. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, né?
Glória a Deus, coisa boa, né? A palavra é boa, né? Verdade? Quem é você? Porque talvez nós temos esses 4 tipos de solo aqui enquanto eu estou falando. Talvez você está ouvindo a palavra, talvez é daquele que ouve a palavra, recebe a palavra, mas saindo daqui. Talvez as angústias, as preocupações, talvez a fascinação pelo que o mundo está te oferecendo, as riquezas e tudo mais. Ou talvez você não entendeu nada. Meu Deus, o que ele falou? Não sei para onde vai. Eu costumo brincar, hoje eu não faço mais isso porque sou eu a pessoa que prega. Mas quando eu liderava os jovens lá em Guarulhos, eu gostava de ir até os jovens no final do culto e dizer, e o culto foi bom? E eles disseram, pastor, foi. Sobre o que falou? Eles diziam, foi bom, pastor. Eu dizia, Tim, mas foi pregado o quê? Ah, mas foi bom, ele... Nossa, foi tão bom, qual que foi o texto mesmo que... Aí passa alguém e diz, o que foi que o pastor pregou? Eu disse, foi bom hoje. Talvez bater um desespero em você aí, porque se eu perguntasse para você, você ia estar assim no final do culto. Amém? Agora, querido, a responsabilidade de acolher a palavra, de entender a palavra é tua. É tua. É você que precisa, no lugar onde você está. Preste atenção, Jesus estava sempre acompanhado de tantas pessoas. Por que algumas viviam, acatavam, aqueles que criam, tinham exatamente o resultado daquilo que Jesus tinha dito a eles? Agora você pode estar nesse lugar, querido. Entrar, sentar, cantar, levantar e ir embora. E não viver, e não frutificar. A grande questão é que a Bíblia está dizendo que aquele que não frutifica, estando nele, ele corta. Então existe a poda. E pelo que nós estamos entendendo aqui, a poda não é Deus colocando uma doença. Entenda, Deus não faz isso. Ai, pastor, porque eu estou sendo podado. Por como? Ah, não, porque eu estou com uma doença que Deus... Querido, não. Achei fantástico algo dito, um tanto quanto sério, assim, né? Pelo pastor Humberto esses dias, e ele disse... Se você acredita que a doença que está em você foi Deus que colocou, nem ora, porque tudo que ele começa, ele termina. Tudo que Deus começa, termina. Então, se foi Deus que pôs a doença em você, só espera. Não tem como, querido. Você nunca vai ver alguém orando, pedindo para Deus colocar uma doença. Geralmente quem faz isso é movido de talvez carne pura, pensando que Deus é alguém que vai vingar um sentimento carnal dele. Sabe? Alguém teve um problema com alguém e diz, mas Deus vai pesar a mão em você. Acreditando que Deus é esse Deus. Ai não, porque eu sou preferido. Eu tenho uma raiva disso. Um monte de gente dizendo, não toque no ungido do Senhor, não fale contra o ungido do Senhor, porque Deus pesa a mão. Querido, vai ler sua Bíblia, vai. Fato é que você vai colher do que está plantando. Seja com o ungido do Senhor aqui ou o ungido do Senhor aí embaixo. É bobeira sua pensar que quem está ao teu lado aí não é ungido do Senhor. O que diferencia eu e você é que talvez eu esteja numa maior responsabilidade. Mas se você achar que a minha responsabilidade, testemunhar e dar fruto é maior do que a tua, você também precisa entender o teu papel. Porque você alcança um povo que eu não alcanço. A grande questão é que no teu trabalho você está dando muito fruto? Na tua família você está dando muito fruto? Por onde quer que você passe, você está dando muito fruto? Não é sobre quem você é dentro da igreja, é sobre quem você é para a vida. Nós há um tempo atrás separávamos, né? Não, porque eu tenho um trabalho secular e tenho um trabalho na igreja. Querido, não existe. A grande questão é que talvez com essa mentalidade, se eu for encontrar com você no trabalho, eu vou tomar um susto, porque lá você é uma pessoa que você não é aqui. E Deus não te chamou para ser duas pessoas. Você é uma única pessoa. Você não fica desungido. O Espírito Santo está dentro de mim aqui, pastor. E eu entendi, quando eu abraço, eu estou cheio do Espírito, mas lá na rua não é não.
Lá na rua, é um leão por dia, pastor. Só eu sei o que eu passo lá fora. Se eu for bonzinho lá fora, me engolem. É mesmo? Então a palavra não funciona para você lá fora. Lá fora você tem que ser o cara mesmo, o sagaz do negócio. É o cara que não pode ser enrolado. É o cara... E onde está o teu Deus? Onde é que você está enxertado? Você consegue entender isso? Se você está enxertado nele, ele é a tua seiva, ele é a tua energia, ele é o teu alimento. Porque quando você tem um galho lá com fruto e alguém vem e pega fruto, você não vai ver a árvore morrendo, o galho chorando. Sabe por quê? Porque existe nele a capacidade de produzir mais. É por isso que eu não consigo entender quando alguma coisa acontece com você. Você fica mal, acabou, não tem como. Por que isso? Quem foi que tirou de você a capacidade de produzir? É isso que você precisa entender. Existe em você, porque você está conectado nele, a capacidade de muito fruto. Agora eu e você precisamos compreender a palavra. Querido, tudo que o diabo vai fazer é pôr dúvida, é fazer com que nós não entendamos aquilo que Deus está falando. Nós ouvimos aqui hoje pela manhã, desde o início, Deus tentando fazer aliança com o homem, existia todo um plano por parte de Deus. É por isso que nós estamos aqui o tempo todo insistindo, façam rema, estudem a palavra de Deus, é por você. A Bíblia diz que é o conhecimento da verdade que te liberta. E você não conhece, querido, se você não debruça sobre. Talvez você tenha feito um curso, eu fiz já. Eu tive uma empresa de informática já. Lucatec. Tinha espalhado cartão para tudo quanto é canto aí. Atendia empresas e tudo mais. Fazia rede, manutenção de computadores e tudo mais. Comecei a trabalhar cedo. Lucatec. Então eu fiz o curso, comecei a trabalhar, tive a empresa. Se você me der um computador hoje para fazer alguma coisa, eu vou levar para algum técnico. Pastor, mas você não lembra nada? Alguma coisa. Mas se estudar você não lembra? Talvez sim. Mas o que você precisa entender não é um conhecimento do passado que faz com que você viva o que você está vivendo hoje. Você só é bom no teu trabalho porque você pratica isso todos os dias. Você só é bom no que você faz, se é que você é bom. Não, porque de repente foi sua mãe que disse que você é. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu costumo falar para as pessoas, nós temos na igreja alguns empresários, e eu sempre converso com eles, e eu sempre falo para os empresários, se você quiser contratar alguém da igreja, faça isso. A Bíblia fala a respeito de nós sermos bons, inclusive para alguns da família da fé. Mas o que eu falo para todo empresário aqui, eu falo, tenha o mesmo critério de rigor que você teria com qualquer outra pessoa. Você não está contratando ela porque ela é um irmãozinho da igreja. Você está contratando ela porque ela teve qualificação para preencher a vaga. E aí, em contrapartida, eu digo, se você contratou, preencheu o requisito, mas não foi a contento, não trabalhou, não fez direito, tchau. Mas pastor, o irmão da igreja me demitiu. Se qualifica, seja melhor. Você entende? Assim, queridos, é vergonhoso. Eu já conversei com alguns empresários, e eu estou abrindo parênteses aqui, mas eu já conversei com alguns empresários que eles dizem, pastor, eu não tenho mais prazer em contratar cristão. Porque o cristão trabalhando lá, ele acha que porque a gente é da igreja, eu vou entender o horário do ensaio dele, que eu vou entender que ele tem que sair mais cedo, porque afinal de contas ele está na recepção, que eu vou ter que entender. E não, querido. Dá seus pulos, seja responsável. Faça o que precisa ser feito. Conversava com uma pessoa esses dias, pastor, estou numa sinuca, querido, não trabalhou direito? Não. Agora, empresário, faça tudo certinho.
Amém? Faça direito. Faça o que precisa ser feito. Como empregador. Amém. Agora, queridos, se nós não compreendermos que tudo o que nós fazemos é fruto que glorifica ao Pai, a gente acha que gerir a empresa que Deus me deu não pode glorificar a Deus. Afinal de contas, sou eu na força do meu braço fazendo. E tudo que você vai glorificar a Deus é quando você cumpre uma escala na igreja. É quando você fala do amor de Deus para alguém. E queridos, falar de Deus para alguém é o que nós devemos fazer. A Bíblia diz que você foi reconciliado para reconciliar. Deus conta comigo e com você para alcançar a outros. Amém? Os anjos não vão vir pregar, querido. Esse papel foi dado a mim e a você, à igreja, aos filhos. Está aqui? A grande questão é que não é só isso. Você não só está glorificando ao Pai quando você falou de Jesus para alguém. Você glorifica ao Pai quando você anda à altura do que você tem aprendido. É quando as pessoas, eu achei muito legal a Sheila ter falado isso hoje, porque ela falou assim, as pessoas que me conhecem sabem, elas presenciaram, elas viram a minha mudança. E é sobre isso. Deixa eu perguntar para você, você está vindo nessa igreja há quanto tempo? Tanto tempo. Tá. É notória a sua mudança? Está mudando alguma coisa aí? Olha que coisa interessante, eu acho essa afirmação tão poderosa. Atos capítulo 4, verso de número 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não eram sobre homens cultos que falavam de um jeito que, uau, olha a sabedoria, não. A Bíblia deixou claro, as pessoas olhavam para eles, viam que eles não tinham muita instrução. Era notório que eles eram pessoas simples, homens comuns, mas era notório também, eles andaram com o Mestre, eles andaram com Jesus. Os frutos que eles estão evidenciando é exatamente o que nós víamos quando Jesus estava aqui. As pessoas podem nunca ter ouvido falar de Jesus, querido. Elas podem nunca ter ouvido falar de Deus, elas podem nunca ter ouvido falar do Evangelho, mas você já parou para pensar que se elas convivem com você, olha que coisa interessante, digamos que alguém nunca ouviu falar de Jesus, mas ela convive com você, e então, anos depois de conviver com você, ela encontra alguém que prega Jesus para ela, e essa pessoa diz, nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse homem, mas fulaninho que convive comigo é igualzinho a ele. Nossa, vocês ficaram tristes. Não é uma coisa que você tem que fazer força. Eu conversava com uma pessoa esses dias e ela veio me falar de algo que Deus ministrou ao coração e ela estava dizendo como dói, como está doendo, obedecer, como está doendo, ceder e fazer o que precisa ser feito. E eu estava falando para ela, assim, nunca que Deus vai nos pedir algo que não seja, que não exista por parte dele um plano maior para nós. Quero dizer, eu sou a prova disso. Pastor, você não tinha sonhos? Com certeza. Eu trabalhava como corretor, eu amo a área imobiliária. Minha mãe dizia que eu sou bom nisso. Sou formado em Direito, tinha pensado, tem quem me conhece um pouco, sabe de como eu me movo e tal. Eu tinha todo o desejo de entrar para a Federal, eu entrei no cursinho, tal, então tinha muitos planos. Mas de repente Deus disse, não são esses os planos que eu tenho para você. Olha que coisa interessante, eu nunca, talvez fosse te conhecer. Imagina que eu estou na Federal, eu estou trabalhando na Federal, eu consegui o plano, eu consegui fazer o que estava no desejo do meu coração. Talvez o máximo que a gente fosse conhecer era se você andasse fora da linha. Mas porque eu segui o plano de Deus, hoje eu posso ser uma bênção para a tua vida. E você pode ser uma bênção para a minha vida. Você entende? Agora, por que eu posso ser uma bênção para você e você uma bênção para mim? Porque eu ouvi a palavra, eu compreendi a palavra, e ao compreender eu obedeci. Querido, entenda, assim, ouvir a palavra e compreender ela vai colocar você nesse lugar onde o fruto acontece, muito fruto acontece.
E quando a Bíblia diz que Ele vem e poda, não é porque você está fazendo algo que as pessoas estão vendo, como Deus está sendo glorificado através da minha vida, que não vai existir num outro culto ou num próximo culto, a palavra de Deus podando áreas na tua vida. Ainda hoje de manhã nós estávamos falando a respeito de coisas, né? Nós estávamos falando de coisas que de repente acontecem para que você possa localizar o teu coração. Eu falei sobre isso aqui. Estava tendo um trânsito por conta de uma reforma que estava acontecendo. Então estava dando um trânsito muito grande aqui na frente da igreja. E nós tivemos a ideia, juntamos uns irmãos, vamos entregar panfleto, vamos. A gente comprou chocolate, pegou um panfletinho, um cheirinho de carro, fizemos uma ação rápida. E vamos entregar para o pessoal que para aqui no trânsito. E eu, o pastor da igreja, conhecido por todos na igreja, vamos entregar, vamos. E eu vinha para um e um recebia bem, eu ia para o outro e ele fechava o vidro na minha cara. Eu estava em frente à igreja. De alguma forma, meu coração estava animado com aquilo. Eu não sei se você está conseguindo entender. E talvez você vai me julgar. E se você me julgar, quem vai pagar por isso é você. Mas eu lembro como aquilo de alguma forma foi colocando em xeque o meu coração para algumas coisas. Sabe nessa coisa de, poxa vida, eu estou dando um chocolate, eu estou dando um cheirinho de carro, eu estou dando uma palavra de ânimo, eu estou dando um material que pode levantar essa pessoa. E ela fecha o vidro na minha cara? Quem ela pensa que é? Eu nem precisava estar aqui. Eu nem precisava estar fazendo isso. Você está comigo? Mas é algo que passa só na minha cabeça. Você nunca fez algo para o Senhor que talvez de alguma forma te afrontou e você diz, opa, peraí. E na hora eu parei e pensei, não, peraí, eu preciso localizar meu coração. E por que eu estou falando sobre localizar o coração? Porque a Bíblia fala de pessoas que aparentemente estavam dando fruto. E ele fala a respeito de duas pessoas que estavam orando na congregação. E um orava, queridos, preste atenção, era um com roupa de religioso. Ele tinha roupa de crente, ele tinha cheiro de crente, ele tinha jeito de crente. E ele orava, ô Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais. Eu não sou como esse pecador que está aqui ao meu lado. Talvez se sou eu e você assistindo a cena, você diz, uau! Olha que homem, que ora bonita, ele abria os braços, olha como ele ora, olha como ele é eloquente. Jesus olha para aquilo e diz, aquele outro que está ali, sendo desprezado por ele, que diz, Senhor, eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu não merecia, mas o Senhor me amou. Eu sou pecador, dentro do contexto, Jesus não tinha aparecido ainda. Lembre-se, você não é pecador, mas hoje você é justo. Amém? Mas dentro daquele contexto, Jesus olha e diz, ó, um está frutificando. Um está dando fruto, está glorificando o Pai, o outro. E ele fala a respeito de pessoas que o honram com os lábios e não de coração. Então a frutificação não é o fazer em nome de Deus. É o fazer com o coração correto. É estar com o coração correto, fazendo o que precisa ser feito. Esses dias eu não sei qual das crianças em casa eu pedi para fazer uma coisa. Foi a Luísa. Eu falei, filha, faz isso. E ela disse, eu não quero, pai. Eu falei, mas faz, filha. Ela disse, mas eu não quero. Eu disse, pois bem, mas vai fazer, né? E ela começou a fazer, eu disse, olha só como está feliz fazendo. E ela disse, eu estou com muita raiva fazendo, pai. Eu disse, filha, desculpa, a mosca, eu achei que não vinha hoje. Eu falei, filha, não perca o galardão. Eu falei, existe uma recompensa no que você está fazendo. Ainda que você não queira fazer, se submeter ao pedido, existe galardão para o que você está fazendo. Pare de reclamar, pare de murmurar, alinha o teu coração e faz, você já está fazendo. Demorou um pouco, mas ela entendeu. Amém. Você consegue entender isso? Você não vai impressionar Deus, querido. Você não vai impressionar Deus porque você está fazendo. Se a gente olha para o cenário, a gente vai ver dois irmãos que chegam diante do Senhor e apresentam suas ofertas. A grande questão é que Deus diz, ele se agradou de Abel e de sua oferta. De Caim não. Ele não se agradou de Caim nem de sua oferta. Não se trata daquilo que você faz para o Senhor, mas é com que coração você faz.
Então não se trata simplesmente de ser uma pessoa ativa, uma pessoa que faz coisas e aparentemente está dando muito fruto, estou glorificando ao Senhor. Porque, querido, eu já falei em outras ocasiões, o cristianismo é evidenciado na reação. Esses dias eu estava no trânsito com a família, e aí tinha um caminhão parado. O caminhão estava parado, e só passava um carro, então tínhamos que esperar atrás do caminhão para quando livrasse a outra mão, nós passarmos por lá. E eu estou aqui, estávamos com pressa, não sei para onde que nós íamos. Eu sei que eu estou no carro com a família toda, e um carro veio, na mão que podia vir, parou e ficou conversando com o caminhão. E eu olhei para a Camila e falei, amor, a gente está atrasado. E aí você pega e pensa em pôr a mão na buzina, você diz... E aí não saía de lá, eu falei para a Camila, acho que eu vou dar um toque de farol. Pensei até em pegar o carro e pôr para talvez a pessoa dar ré para descer. Sabe quando você tem ali milésimos de segundo para pensar nas coisas? Então eu respirei e esperei mais um pouco. E a hora que eu esperei mais um pouco, passou o carro do lado. E o irmão está aqui no culto hoje. Você consegue entender? Você consegue entender? Se de repente eu começo a buzinar, eu estava com a minha pressa, eu tinha a minha justificativa. Se eu começo a buzinar, se eu dou farol, diz, não é para conversar aí agora não. Você consegue entender? Está comigo? Eu tenho conversado isso com a minha esposa. Eu lembro de uma pessoa que colocou o adesivo do carro, o adesivo da igreja no carro, e ela foi fechada, e quando ela foi xingar, ela pensou, vai saber que eu sou da igreja. Eu não vou xingar. E então quando me contou, eu disse, olha isso, ó, tá vendo? O adesivo te ajudou a se colocar no lugar que você tinha que ter entendido já. Querido, preste atenção, a força que você faz para não frutificar é maior do que a que você faz frutificando. Entenda, a tua natureza foi transformada. Frutificar é quem você é hoje. Tudo que você precisa fazer é isso, ouvir a palavra e compreendê-la, se submeter a ela. Você percebeu? A Sheila falou a respeito de coisas que ela foi confrontada. Ela chegou em um centro de treinamento, eu falo isso, o Rema é um centro de treinamento. Hoje pela manhã uma pessoa disse, não tem online? Eu falei, então, online não teríamos o treinamento que temos aqui. Não, é verdade. Então preste atenção, porque talvez a instrução vem para você. Mas ela falou de algo muito importante, ela disse que o Espírito Santo disse para ela, submeta-se. Sabe o que é isso? É aceitando a poda. É aceitar a poda. Eu vi uma outra pessoa rindo aqui agora, que também foi trabalhosinha no Rema. Mas se submeteu. Vocês estão aqui? Agora, querido, as pessoas precisam olhar para você e elas precisam entender. Ele não faria essas coisas se ele não tivesse enxertado. É óbvio que ele não vai entender com esse contexto. Os frutos que essa pessoa dá, ela não está dando porque ela está conectada com o Senhor, com a videira. Não é isso. Mas ela vai olhar para mim, para a tua vida e dizer, não é normal. Os frutos que essa pessoa dá, não é normal. O amor com que ela ama, a alegria, olha que coisa interessante. A alegria que ela se porta, a maneira como ela anda. Não é isso que a palavra diz em Gálatas 5? Que o fruto do Espírito em mim e em você é amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Não é isso? Domínio próprio. Todas essas coisas estão em mim e em você. E as pessoas se beneficiam disso, querido. Não é difícil frutificar. Existe em você a capacidade de produzir muito fruto. Você pode repetir isso comigo? Existe em mim a capacidade de produzir muito, 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 muito fruto. Você já pensou que coisa extraordinária que seria em Arujá, Guarulhos, Itaquá, eu não sei de onde você é, mas quão extraordinário seria se todos os cristãos entendessem que nele nós frutificamos, que nele nós damos muito fruto.
E nesse muito fruto Deus é glorificado. E querido, lembra que eu te falei? Você nunca vai ganhar de Deus em generosidade. Você nunca vai exaltar o nome de Deus e Deus em alegria vai derramar sobre a tua vida. Aleluia. Você precisa compreender que Deus conta com você. Deus colocou em você a capacidade e Ele conta com você para que o nome dele seja conhecido, glorificado, exaltado. Então sim, nós precisamos parar de pensar, querido, que o cliente que nós atendemos é simplesmente um cliente. Não, ele é alguém que está ali para enxergar os frutos da tua vida. Você entendeu alguma coisa? Eu quero que você tenha essa visão mesmo. Os lugares que Deus hoje está te possibilitando viver, frequentar. As pessoas que hoje Ele está te possibilitando conviver. Ele conta com você, para que essas pessoas sejam alcançadas. Porque como eu disse, eu não vou até a tua empresa, até o teu trabalho, até a tua família. Mas você está lá. Você é suficiente. Eu me lembro de um pastor que falou: nós precisamos estar tão conscientes do que é estar enxertado em Deus, daquilo que nós podemos produzir. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita dentro de mim e de você. E ele diz: nós não podemos aceitar que alguém que é viciado em entorpecente, alguém que tem problemas nessa área, bagunça tanto uma família. A gente não pode aceitar que alguém que é usado pelo diabo bagunça mais uma família do que aquele que tem o próprio Deus dentro dele. Como que o diabo, através de um filho que talvez está com um problema, de um marido, de uma esposa, consegue bagunçar tanto, tirar a paz, a alegria, e bagunçar tanto aquele ambiente? E você, cheio do Espírito Santo, você cheio do Espírito Santo, não está chacoalhando tudo lá também? O que nos falta é essa consciência mesmo. Você está aqui? Ei, Deus conta com você. E não é na tua força. É só porque você está nele. Todo o teu trabalho, entenda, é se relacionar com Ele. É ouvir as instruções e compreender. É ouvir e compreender, ouvir e compreender. E a Bíblia diz que só porque você ouviu e compreendeu, você produz fruto. Aí ele fala 100, 60 e 30 por 1. Eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu estou me esforçando para fazer tal coisa, eu quero deixar de fazer isso, eu estou me esforçando para deixar de fazer isso. E tudo que eu digo a elas é: pare de se esforçar para deixar de fazer, se esforce para se relacionar, se esforce para ter comunhão com Ele. É na comunhão que aquilo perde força. É na comunhão com Ele que aquilo que você talvez não conseguia soltar, você nem tem mais prazer. Quantas pessoas eu já vi: pastor, eu não conseguia parar de fumar, e tudo que eu falava era orar: Senhor, tira o desejo, Senhor, para, eu não quero. E eu disse: para. Se você tiver que ler a Bíblia fumando, fuma. Se você tiver que orar fumando, faça isso. Mas nesse lugar de comunhão, o prazer vai acabar, porque você vai entender que Ele é o seu prazer. Eu contei para vocês aqui o testemunho de um homem na Cracolândia. Ele usava droga e ganhou uma Bíblia. Então ele usava droga e lia a Bíblia, usava droga e lia a Bíblia. Ele disse que já estava fedendo, porque a pele dele começou a ser comida, como alguém que está morto. Ninguém queria ficar mais perto dele. Então diz que essa mulher deu a Bíblia e ele começou a ler a Bíblia e gostar da Bíblia. Então ele usava droga e lia a Bíblia, usava droga e lia a Bíblia, usava droga e lia a Bíblia. Até o momento que ele percebeu que ele leu a Bíblia e não usou mais droga. Leu a Bíblia e não usou mais droga. Leu a Bíblia e não usou mais droga. E então ele estava em um podcast falando: eu não uso mais droga. Mas o que me libertou foi a minha comunhão com o Senhor. Então talvez, entenda, você não tem que fazer força. Entenda isso em nome de Jesus. Você não faz força para dar fruto. Fruto é evidência de alguém que tem relacionamento.
Fruto é a evidência de alguém que permanece nele. E é o que ele está dizendo: se alguém permanece em mim, eu permaneço nele. Você não faz força para frutificar, querido. Lembra da esponjinha que eu já usei o exemplo aqui? Se você pega uma esponja dessas de lavar louça em casa e você coloca detergente, digamos que o detergente ali, ou o sabão, é a palavra de Deus. Quando vem as pressões da vida e elas são apertadas, o que sai dela? Não é espuma? Espuma não é justamente o sabão que você aplicou? Se você se enche da palavra, quando pressão vier, o que sai de você é a palavra. Quando situações se levantarem, o que sai de você é a palavra. E é ela que vai fazer com que o Pai seja glorificado. Então não tem essa. Eu lembro de uma pessoa dizendo: pastor, diante da pressão eu sucumbi. Diante da pressão, pastor, não aguentei. Eu fui lá e fiz. Eu disse: querido, a pressão só evidenciou que você não estava tão cheio assim. Doa quem doer. A pressão vai evidenciar. Lembra que eu falei que o cristianismo é conhecido na reação? Não é sobre quantos versículos você conhece, é quantos versículos você pratica. Pastor, estou num plano de ler a Bíblia toda agora. Glória a Deus. Ponha no plano viver o que você está lendo também. Porque chegar no final do ano e dizer: eu li a Bíblia toda, mas não praticar nem 2 versículos, meu amigo, não envergonha não. É melhor você não falar nada. Porque o que mais está distanciando pessoas da igreja hoje é pessoas que falam em nome de Deus, mas não vivem o que Deus está dizendo a elas. Você acha que essa igreja não era para ter mais gente aqui dentro? Mas quantas pessoas estão lá fora machucadas com a igreja? Esses dias no comércio, eu conversando com uma pessoa, eu cheguei para ela e disse: eu posso te fazer um convite? E ela disse: pode. Eu disse: eu queria chamar você para frequentar, para ir visitar a igreja que eu frequento. E eu não saio falando para os outros que eu sou pastor daqui. Vai que não gosta de mim, né? Eu lembro que eu falei: vai lá visitar a igreja que eu congrego. Ela disse: não me leve a mal, mas eu não vou. Eu falei: eu nem falei que era o pastor, imagina se eu falo, né? Mas ela disse: eu não vou. Eu disse: sério, mas você não acredita em Deus? Ela falou: não, pelo contrário. Eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa, mas eu já fui muito machucado na igreja. Eu disse: sério? Ela disse: sim, a minha família toda vai na igreja. Eu disse: sério? Ela disse: é, mas eu cansei de ver hipócrita. Eu cansei de ver pessoas que falam em nome de Deus, que pregam um Deus que não vivem. Eu me lembro de um pastor que eu tive há uns anos atrás, ele dizia: não é porque Deus está te usando, que Ele está provando a sua maneira de viver. Eu não li para você, mas a Bíblia fala sobre um outro versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, aqui. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Não temos em teu nome, não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não queria terminar a ministração assim, né? Para baixo. Mas você consegue entender? Pessoas que chegaram diante do Senhor e disseram: Senhor, mas olha aqui os frutos. E Ele diz: eu nunca te conheci. Quando que o Senhor conhece? Quando você está nele e Ele em você.
Isso se dá, querido, pela prática da palavra. Você leu o que eu vi, o que eu li aqui? Olha aqui. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Peraí, mais para cima. Perdi aqui. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Oxa, gente. Acabei de ler aqui. Não estou achando. Mas é a parte que ele diz. As pessoas vão até ele falando que fizeram em nome dele. Ele diz: não, vocês nunca praticaram. Vocês nunca praticaram as minhas palavras. Sabia que você pode por um tempo enganar a mim, enganar seu líder, enganar a pessoa que está aí do teu lado, mas você não consegue ser um ator por tanto tempo? Sabia disso? E de verdade eu tenho em Deus ativado isso. E eu creio que nós vamos provar disso. Eu quero o profético mais ativo nessa igreja. Eu estou desejando isso. Sabia que tudo aquilo que Sabia que tudo aquilo que você deseja, vamos lá, deixa para lá. Mas amém, eu tenho orado a respeito disso. Eu quero de alguma forma que o temor esteja entre nós. Eu e você não vamos ter liberdade de viver. Entenda, Deus não quer expor aquilo que você está vivendo, mas Ele quer falar: ei, eu quero conserto para a tua vida. Você precisa se ajustar, arruma a sua casa, se alinha. Amém? Porque eu não quero de verdade, querido, que amanhã ou depois nós sejamos surpreendidos por qualquer um de vocês. Porque talvez você tinha uma aparência de crente, você levantava a mão, você falava como um crente, mas de repente você era alguém que daqui para fora não praticava nada do que era dito. Como eu disse, na igreja é fácil. A gente aprende rápido crentez. A gente aprende rápido graça e paz. A gente aprende rápido. A grande questão é quem você é lá fora. E por favor, se você é membro dessa igreja, zele pelo bom nome dessa igreja. Não deixe que lá fora as pessoas saibam, você é do verbo da vida. Nossa, achei que aquela igreja era séria. Amém. Eu não estou pondo sobre você a responsabilidade da placa de uma igreja, mas entenda, Deus conta com você para que os frutos sejam evidenciados e glorifiquem a Ele. Então, se Deus te deu uma empresa, glorifica o nome dEle por intermédio da empresa. Se Deus te deu uma família, glorifica por intermédio da tua família o nome dEle. Se Deus te deu uma igreja local, se Deus te deu amigos, se Deus te deu a possibilidade de estar em uma faculdade, conviver com pessoas, glorifique o nome dEle onde quer que você esteja, o que quer que você faça, glorifique o nome do Senhor. Amém. Eu acabei. Você recebeu? Amém. Eu queria que você, no seu lugar mesmo, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças. O Senhor é o maior interessado em ministrar aos nossos corações. Eu sei que eu estou diante de homens e mulheres tão bons, homens e mulheres que têm tanta capacidade de frutificar, e eu sei, Pai, que os teus planos para o Alto Tietê, para essa igreja local, para a cidade de Arujá, tem tudo a ver com aquilo que eles irão produzir. Essa igreja não é fruto de um homem só, não é a minha família, não sou eu simplesmente, não é o grupo de pastores, não é a liderança, somos todos nós evidenciando bons frutos, porque estamos acolhendo, compreendendo a Tua palavra, Pai. Pessoas da nossa família serão afetadas, pessoas do nosso trabalho, na nossa empresa, pessoas, Pai, do comércio por onde nós frequentamos, elas serão alcançadas por aquilo que toca a nossa vida. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por oportunidades onde nós evidenciaremos os muitos frutos e pessoas entenderão. Não é na capacidade deles que eles fazem isso,
Não é ele que é bom assim. Ele só consegue ser bom assim. Ele só consegue andar assim, porque ele está enxertado, porque ele pertence, porque ele está conectado. Pai, eu te dou graças, em nome de Jesus. Que a tua palavra não encontre resistência em nós, mas que ela possa nos podar, e nós iremos nos submeter à tua poda, para que possamos produzir ainda mais fruto, Pai. Nós não somos os donos da razão, mas nós temos e conservamos em nós um coração ensinável. Nós conservamos em nós um coração, Pai, que se submete às tuas direções, às tuas instruções, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, alguns minutinhos eu queria que você orasse aí no seu lugar e que você tivesse coragem de dizer: Espírito Santo, me mostre o que precisa ser podado. Eu quero produzir mais fruto. Espírito Santo, eu quero me submeter às tuas instruções, ainda que doa na carne, ainda que eu precise renunciar. Eu quero dizer: eis-me aqui. Eu quero dizer: eu me submeto, porque eu quero produzir muito fruto. Eu quero, através da minha vida, das minhas atitudes, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Se você entrou neste lugar, fique com seus olhos fechados. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação, mas como você percebeu mesmo no que nós lemos aqui, você só consegue produzir muito fruto se você estiver nele. E a Bíblia diz que a única maneira de você estar nele é reconhecendo nele o seu Senhor e Salvador. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. É essa sua atitude que vai fazer com que você se conecte ao Senhor, e vocês sejam agora um só. Eu falei durante esse culto que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita dentro de mim e de você, mas essa não é uma verdade para aquele que não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você entrou aqui, permaneça com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso, levanta a sua mão direita. Eu quero orar com você. Existe alguém? Se você não entregou ainda a sua vida a Jesus, deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Aleluia, eu estou vendo sua mão levantada. Aleluia, existe mais alguém? Não perca essa oportunidade. Vamos todos ficar de pé. Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui à frente. Talvez você entrou neste lugar e você já fez essa oração, e você se afastou, você se desviou. Eu não quero saber o que você viveu, o que você fez, mas se você deseja se reconciliar com o Senhor, devolver o controle da tua vida a Ele, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode vir aqui? Ela vai orar com você. Parabéns pela sua atitude, pela sua decisão. Isso muda completamente a tua vida. O Senhor também está decidindo essa noite entregar a sua vida a Jesus? Quer reconciliar? É? Aleluia. A Bíblia diz que existe festa para ela e existe festa por causa da sua atitude. Ora com ele aqui.
Aleluia, aleluia. Existe mais alguém? Entenda, o que Deus está fazendo essa noite é oportunizando você. Todo fruto, tudo aquilo que você está fazendo, você faz na força do teu braço. Experimente viver uma vida leve, cheia de paz e alegria, porque agora você produz porque está nele. É isso que eu estou oferecendo a você essa noite. É uma vida de paz, de alegria, de salvação. Se você deseja viver o que só Jesus pode te dar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem aqui na frente se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Camila, vem cá. Camila, vem cá. Ela vai orar com você. O céu faz festa pelo menos, né? Ainda bem que... Um dia desses uma pessoa me perguntou: pastor, mas se eu orar no meu lugar não serve? E eu só lembrei essa pessoa: por que a Bíblia diria que aquele que me confessa diante do Pai, ou diante dos homens publicamente, eu o confessarei diante do Pai? Existe uma expectativa no céu quando você tem um compromisso diante do Senhor. Então vir aqui à frente não é para cumprir um protocolo. Vir à frente é você evidenciando a vida que você quer viver agora, em comunhão com Ele. Você consegue entender? Eu sei que talvez você esteja no seu lugar com vergonha, mas eu te garanto, você não está seminu aí agora. Você não está sendo cuspido, pregado, chicoteado. Não, a vergonha quem passou foi Ele. Ele passou a vergonha, para que você não precisasse passar pela vergonha que Ele passou. E essa noite Ele estende as mãos para você e diz: ei, eu quero te salvar. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Aleluia, aleluia. Se você entrou aqui com alguma dor ou enfermidade, e você deseja receber oração para cura, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Amém? Pode vir rapidinho. Existe cura para você hoje. Nós temos uns pedidos de oração aqui. Nós vamos orar pela Rose. Vem através da nossa transmissão online.